Deus seja louvado! Meu nome é Ana Paula, e é com um coração profundamente grato e repleto da paz que excede todo o entendimento que compartilho a história do dia do meu casamento, um marco na minha vida e na de meu esposo, João, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Este testemunho é a prova viva de que a mão poderosa e provedora do Senhor está sempre estendida sobre aqueles que o temem e confiam na sua infinita bondade. Eu sempre alimentei no fundo da minha alma, com fervor e constância, o sonho de me casar. Contudo, o meu desejo não era por uma celebração mundana ou por uma demonstração de luxo e ostentação terrena, mas sim o profundo anseio de concretizar a união matrimonial sob a vontade divina, de receber a santa e irrepreensível bênção de Deus para formar a minha família, ao lado do meu amado, o nosso querido irmão em Cristo, João, edificando um lar baseado nos sólidos ensinamentos da congregação cristã no Brasil. Desde o primeiro momento em que Deus permitiu que nossos caminhos se cruzassem nos santos cultos de oração, logo percebemos, com a convicção que o Espírito Santo nos concedia, que a sua mão estava ativamente guiando cada um dos nossos passos. Tudo em nosso relacionamento caminhou estritamente sob a guia do Altíssimo, na sua perfeita vontade, e no tempo que ele, em sua soberania, determinou como o ideal para que esta obra se concretizasse, sendo um grande testemunho do poder e da fidelidade de Deus. O período que antecedeu o nosso casamento foi marcado por uma intensa e incessante busca pela presença de Deus, através de muitas orações e do estudo devoto da sua palavra, buscando a confirmação de que esta era, de fato, a sua vontade para as nossas vidas. Cada etapa, desde os primeiros passos do nosso namoro, passando pelo noivado, foi entregue com humildade e inteireza nas mãos do Senhor, pois sabíamos que somente Ele poderia nos guiar com a sabedoria celestial e nos preparar espiritualmente e materialmente para a nova e gloriosa jornada que se iniciava. E, para a nossa imensa alegria e realização da promessa, a data tão esperada e sonhada finalmente chegou. Aquele dia amanheceu com uma atmosfera de uma luz especial, diferente, e a felicidade que transbordava em meu coração era incontrolável e indescritível, pois tínhamos a certeza inabalável de que a promessa que o Senhor nos havia feito, e pela qual havíamos esperado com paciente fé e submissão, estava sendo solenemente cumprida em sua maravilhosa e infinita bondade. No entanto, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, nos adverte com clareza sobre as realidades e as inevitáveis tribulações da vida terrena, mesmo para aqueles que estão sob a bênção matrimonial. Como está solenemente escrito em 1 Coríntios 7:28 da manhã, o apóstolo Paulo nos instrui: e, se te casares, não pecas, e, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os que se casarem terão tribulações na carne, e eu bem vos queria poupar. Esta poderosa passagem bíblica ressoava em meu espírito, preparando-me, mesmo que inconscientemente, para os pequenos imprevistos e desafios que o nosso grande dia reservava, e que serviriam para glorificar a Deus. As tribulações que se manifestaram naquele dia, meus queridos irmãos e irmãs na fé, não foram enviadas para nos desanimar ou para manchar a nossa alegria, mas, ao contrário, atuaram como um palco divino, onde o poder ilimitado e a provisão sobrenatural do nosso Deus se tornaram patentes, visíveis a todos os presentes, e serviram para forjar e fortalecer ainda mais a nossa confiança e a nossa fé no provedor de todas as coisas. A manhã do dia do casamento iniciou-se com aquela maravilhosa e inefável paz que transcende todo o entendimento e a lógica humana, a paz que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode conceder e depositar nos corações dos seus servos fiéis, conforme nos conforta a Epístola de Filipenses 4:7, onde lemos a sublime promessa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Era essa paz que sustentava a minha alma. A tão esperada celebração religiosa, o ápice da nossa união, estava agendada para acontecer no salão de festas que havíamos alugado, o qual estava simples, mas elegantemente decorado com a simplicidade e o recato que são características valorizadas por quem adota a doutrina da congregação cristã no Brasil em seu viver. A modéstia da decoração realçava a grandiosidade espiritual do ato que seria realizado ali.
As queridas e dedicadas irmãs da obra, com o dom e a sensibilidade que lhes são peculiares, cooperaram de forma diligente e amorosa com a singela, mas muito significativa decoração floral e a organização estética do ambiente, enquanto os amados irmãos se encarregaram de toda a organização logística e da recepção afetuosa dos convidados, garantindo que tudo estivesse em perfeita ordem, sob a graciosa guia do Espírito de Deus. O tempo corria e todos os preparativos pareciam estar em perfeita harmonia, em obediência à ordem divina, até o instante em que o nosso amado e respeitado ancião se levantava no púlpito para dar início à leitura da palavra sagrada e à exortação. Foi exatamente nesse momento solene que a energia elétrica do salão de festa subitamente se esvaiu, mergulhando todo o ambiente em uma escuridão total e completamente inesperada. A princípio, um murmúrio de surpresa e apreensão percorreu toda a assistência. Houve um breve burburinho e um natural susto entre os convidados. Eu, já posicionada em meu vestido de noiva, com o coração pulsando em meio à emoção, senti um súbito e incômodo frio na barriga diante daquele imprevisto que, momentaneamente, parecia ameaçar a solenidade e a beleza do momento. O calor daquele dia de verão estava particularmente intenso, o que aumentava o desconforto, e a melodia suave do culto, que vinha do sistema de som, cessou de forma abrupta. Aquela escuridão repentina e densa parecia uma artimanha do inimigo, tentando de alguma forma diminuir a grandiosidade da nossa alegria e, principalmente, a unção do Espírito que sabíamos pairar sobre nós, mas que foi prontamente repreendida pela fé. Contudo, no meio daquela sombra material, a inerrante palavra de Deus se tornou imediatamente o meu refúgio seguro e a minha incontestável luz. Lembrei-me, então, da profunda e consoladora passagem do Salmo 23:4, que me deu imediato conforto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale era escuro e desconfortável, mas a presença do Senhor me dava a certeza de que Ele estava ali, firmando os nossos pés. Foi neste ponto que se deu o momento de mais profunda e tocante unção. O irmão que serve a Deus como organista na nossa comum congregação, que estava presente entre os convidados, sentiu a total liberdade e a inconfundível guia do Espírito Santo para se levantar e começar a entoar, em alta e melodiosa voz, um dos nossos hinos de louvor. O salão silenciou-se de imediato, e o foco de todos se voltou para aquela manifestação da fé operando em amor. Sem o socorro da energia elétrica, sem a sonoridade do órgão eletrônico e sem a amplificação do microfone, a voz potente do irmão, e em seguida as vozes de centenas de irmãos e irmãs que se juntaram em uníssono, preencheram majestosamente o salão com um louvor espontâneo. Foi um momento de uma unção espiritual tão grande e de uma comunhão dos santos tão palpável que a escuridão material foi incapaz de apagar a luz da fé que resplandecia em cada rosto. A fé, meus amados, é a própria substância e o alicerce da nossa esperança, a convicção absoluta e inabalável de fatos que ainda não podemos apreender com a nossa visão natural, como nos ensina a sublime carta aos Hebreus 11:1. E essa fé genuína, poderosa e manifesta encheu aquele lugar, transformando um momento de adversidade em um instante de pura e inesquecível adoração e total dependência de Deus. Em meio àquele louvor fervoroso e espontâneo, o noivo, meu querido João, com a calma e a serenidade que a presença de Deus lhe confere, aproximou-se de mim, tomou minhas mãos com firmeza e, com um olhar que transmitia a inconfundível paz de Cristo, conseguiu me tranquilizar completamente, reafirmando com a sua atitude que o nosso Deus estava no controle absoluto de toda a situação, e que a sua obra não seria frustrada. Graças à infinita misericórdia e providência de Deus, em poucos instantes de oração e louvor, o gerador de emergência do salão de festas foi acionado e entrou em funcionamento. A luz retornou ao ambiente, inicialmente fraca e tremeluzente, mas foi mais do que suficiente para que pudéssemos dar prosseguimento ao nosso tão esperado e abençoado casamento, com os corações cheios de uma renovada gratidão. O nosso ancião, revestido da sabedoria e da autoridade que o Senhor lhe concede para o ministério,
deu início à leitura da palavra, exortando-nos com base nas Escrituras sobre a grandeza do amor conjugal e a importância fundamental da união em Cristo, conforme o ensinamento de Efésios 5:25 da manhã, que prescreve com clareza: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A palavra que foi ministrada naquele púlpito sagrado nos reconduziu à firme certeza de que o casamento é uma sagrada instituição estabelecida e uma obra iniciada por Deus, e que Ele estava ali, presente, testemunhando a nossa aliança matrimonial e afirmando com o seu poder. Assim, fomos selados como marido e mulher, na presença gloriosa do Senhor e de todos os nossos amados irmãos e amigos. Após a solene cerimônia religiosa, nos dirigimos à área da recepção, e foi ali, na hora de servir a ceia festiva, que se apresentou uma nova, porém breve e sutil, prova para a nossa fé inabalável e a nossa confiança no provedor divino. A preocupação, que é inerente à natureza humana, instalou-se momentaneamente em meu coração, mas por muito pouco tempo, pois logo foi substituída pela fé. Quando o serviço de buffet começou a servir a farta refeição, olhei rapidamente para as mesas onde os alimentos estavam elegantemente dispostos e, no íntimo do meu coração, senti uma pontada de ansiedade e temor, pensando: Senhor, a quantidade de comida me parece visivelmente insuficiente para a grande multidão de convidados que vieram nos prestigiar e compartilhar da nossa alegria. O que ocorreu, na verdade, foi que o número de irmãos e amigos que vieram compartilhar da nossa alegria, movidos pelo amor e pela comunhão, superou, em muito, as nossas mais otimistas estimativas iniciais de convidados. Senti, naquele momento, o risco iminente do constrangimento, o medo terrível da falta de alimento e a vergonha de não poder honrar com provisão aqueles que vieram de longe para nos abençoar, o que seria uma grande afronta. Naquele instante de angústia momentânea, a inerrante palavra de Deus veio imediatamente ao meu socorro, servindo como um bálsamo. Lembrei-me do grandioso e inesquecível milagre da multiplicação dos pães e peixes, narrado nos Evangelhos, e da verdade inquestionável de que o poder de Deus é ilimitado, capaz de transformar a mais clara escassez na mais gloriosa e surpreendente abundância. Fechei meus olhos por um brevíssimo instante, ali mesmo, e fiz uma oração silenciosa e fervorosa, rogando que Deus agisse com o seu poder, que ele manifestasse a sua glória, assim como ele agiu nas bodas de Caná, onde a mãe de Jesus, cheia de fé e sabedoria, disse aos serventes em João 2:5, uma frase que ecoou em minha mente: fazei tudo quanto ele vos disser. E, para a glória eterna do Senhor, ele agiu de forma poderosa e imediata. O nosso Deus, em sua infinita misericórdia e amor por seus filhos, realizou um verdadeiro e notório milagre de provisão naquele nosso dia de festa. A comida, que aos meus olhos e cálculos parecia fadada à escassez, não somente foi servida em fartura para todos os presentes, como, para a surpresa e o testemunho de todos, ainda sobrou em abundante quantidade. O nosso Deus é, de fato, o Deus que provê, o Jeová Jiré, e que jamais desampara ou deixa faltar o necessário aos seus filhos fiéis, como nos garante o Salmo 34:10, que diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum lhes faltará. Em cada prato cheio, em cada sorriso satisfeito, eu via claramente a mão poderosa e a fidelidade de Deus a operar em nosso favor. Portanto, o dia do nosso casamento, que se iniciou com o desafio da falta de luz e com o receio da escassez da ceia, culminou em um testemunho vivo, inegável e palpável do poder inigualável e da providência do nosso Deus, para a edificação da fé de todos que ali estavam reunidos. A glória foi inteiramente dele. Ele nos ensinou, de maneira prática e marcante, que não existe adversidade, por maior que ela se apresente, que possa deter ou frustrar a sua obra. A escuridão material se dissipa diante da sua luz, a provisão chega no momento exato e inesperado, e a sua palavra se cumpre em cada pequeno detalhe da nossa vida, bastando apenas a nossa humilde fé. Aquele dia não será lembrado pelas falhas ou pelos imprevistos que ocorreram, mas sim pela glória inigualável de Deus manifestada e percebida em cada detalhe, desde o hino cantado no escuro total até a fartura da ceia que excedeu as nossas expectativas.
Foi um dia de aprendizado e de consagração. Aprendemos, na prática e sob a unção do Espírito, a importância fundamental do princípio contido em Eclesiastes 4:12 da manhã, que nos afirma que o cordão de 3 dobras, composto pelo marido, pela esposa e, inseparavelmente, por Deus no centro e no comando de tudo, não se quebra tão depressa. E assim será o alicerce do nosso lar. O meu casamento com o João foi o início de uma abençoada e inesquecível jornada de fé, onde temos a plena certeza de que o melhor de Deus está reservado e preparado para as nossas vidas, desde que permaneçamos fiéis, submissos e obedientes aos seus santos preceitos, até a vinda do Senhor. A nossa oração contínua e o nosso desejo mais profundo é que o nosso lar, a nossa nova família, seja um espelho e um reflexo constante e fiel do amor puro, sacrificial e incondicional de Cristo pela sua amada Igreja. Que o nosso testemunho continue a glorificar aquele que nos uniu. Hoje, olhando para aquele dia e para toda a trajetória que percorremos, somente a gratidão mais profunda inunda a minha alma e o meu ser. Não há palavras no vocabulário humano que sejam suficientes para descrever a grandiosidade, a fidelidade e a bondade do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam eternamente dados ao nosso Senhor, o Rei dos Reis, aquele que tudo pode e tudo faz infinitamente mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus seja louvado.